Tá tudo bem, tá triste. O que não tá bem é não se ouvir e não querer entender o que você sente. Eu acho que isso é o mais importante, na verdade, de tudo que a gente sente, tanto da felicidade quanto da tristeza. Oi, gente, tudo bom? O assunto de hoje é tristeza. Algo que não é tão falado ultimamente, mas pode ser muito sentido e, na verdade, é sobre isso que a gente vai falar. O quão natural é se sentir triste de vez em quando. Ultimamente a gente vem uma onda assim de documentários, de filmes, de livros, de posts, de enfim, muitas coisas dizendo sobre a felicidade, sobre ser leve e a simplicidade. Assuntos que eu acho que são muito importantes realmente da gente pensar e da gente ter na nossa vida, né? Todo mundo quer se sentir leve, todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir agradável durante a vida. Eu acho que não é nem questão daquela felicidade eufórica, mas da gente encontrar realmente um equilíbrio, mas acho que às vezes a constância e o tanto que a gente vem falando sobre isso acaba muitas vezes fazendo com que a gente não pense na tristeza ou se sinta muitas vezes mal de estar triste. Tem todo aquele lance de, na internet todo mundo é muito feliz, no Facebook todo mundo compartilha só coisa boa, no Instagram todo mundo é lindo, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que o problema em si não tá no compartilhar a alegria, mas está no nosso pensamento de que as pessoas são perfeitas, de que as pessoas têm a vida perfeita e de que a gente não tem. De olhar a grama do vizinho e realmente achar que a dele é verde demais. Não vou dizer pra vocês que eu nunca pensei nisso, eu tô falando isso pra vocês, mas óbvio que às vezes vem aquela coisa tipo, puta, fulano fez tal coisa, eu tô aqui ainda tipo suando. Vem aquele pensamento, aquela sensação de que a gente às vezes tá atrasado na vida, ou de o que a gente tá fazendo com a nossa vida, aquela coisa, aquela bagunça, aquele drama. Mas, na verdade, o errado não é da pessoa estar fazendo tal coisa, ou da conquista, ou enfim. Mas é da gente realmente idealizar a felicidade dos outros como se ela fosse servir até muitas vezes para nós, o que não significa. Não é porque fulano tá fazendo xxx coisa que aquilo, se a gente fizesse, na nossa cabeça a gente estaria muito feliz. Às vezes não. Então, a felicidade de um é diferente da nossa. Eu acho que quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, é muito importante a gente parar, respirar e falar, calma, não tá legal. Não é que todo mundo é feliz, é que simplesmente também não tem porque a gente dar uma de emo e ficar compartilhando foto sentado na escada ou agarrado na perna. Não é assim. Eu acho que a gente pode sim compartilhar sentimentos confusos, sentimentos e bagunças que a gente tem, é o que eu mais faço no blog. Mas contanto que venha contribuir para as pessoas, não que a pessoa termine de ler mais triste ou mais feliz, mas que ela simplesmente termine refletindo. Esse era o primeiro ponto, que a gente precisa falar sobre a tristeza, a gente precisa. A tristeza, ela é importante, tanto quanto a felicidade, porque sem a tristeza a gente não saberia o que é felicidade. A gente precisa desse equilíbrio para viver, a gente precisa saber ter esse altos e baixos para a gente valorizar até mais quando a gente está num estado feliz. É normal, gente. Tá tudo bem estar triste de vez em quando. Tá tudo bem não estar tudo bem de vez em quando. Faz parte da vida. Desde quando a gente é pequena é assim, com coisas menores, mas agora que a gente vai crescendo, as proporções muitas vezes vão aumentando. Então, completamente normal a gente acordar um dia e não tá bem. A gente tá de pá virada. Completamente normal um dia a gente acordar e simplesmente ser difícil ver beleza nas coisas. É completamente normal a gente acordar um dia e simplesmente querer ficar quietinho, querer ficar de boa e tipo, tá, amanhã talvez seja um dia melhor. Às vezes a gente simplesmente não tá bem, às vezes é o hormônio, às vezes é só coisa da vida mesmo, a vida é assim. E é por isso que a gente tem que ter um joguinho de cintura aí pra se entender e se analisar. Eu acho que o mais importante de tudo isso, como eu sempre falo, acho que aqui em todos os vídeos de bate-papo com vocês, é a autoanálise. É a gente parar e refletir, puta, por que eu tô me sentindo assim? Ou por que eu tô descontando isso nisso? Ou por que eu tô com esse pensamento de fulano? Por que eu tô com o pensamento assim? Eu não tenho que olhar mais pra minha vida? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo aquilo? Por que, sabe, esses tipos de questionamentos? Ou às vezes o silêncio também é bom, gente. Mas acho que é muito importante a gente sentir o que a gente está sentindo, sabe? A gente se dá essa chance e esse momento de reflexão. Eu acho também que é muito importante a gente pensar no tempo da tristeza. Acho que é uma relação aí da tristeza com a intensidade da tristeza, com o tempo que você tá triste, com a intensidade dela e a frequência, sabe? Acho que é
É importante você analisar isso, porque às vezes realmente você precisa de ter uma conversa com alguém ou pedir ajuda, e isso não é um problema, muito pelo contrário. Eu fiz muito tempo terapia, gente. A gente não faz só terapia quando a gente tá triste ou quando a gente tá mal. Isso é um conceito bem que a gente tem distorcido da terapia. Terapia, se eu pudesse, sendo muito sincera, se eu fosse, tipo, se eu tivesse dinheiro ou se meu convênio cobrisse, eu faria a vida inteira, porque é simplesmente maravilhoso ter uma pessoa que discute e que seja meio termo no que você vai falar, sabe? Então, se você não tá legal, ou se você tá legal, enfim, se tiver aí um tempinho a mais aí de tristeza, realmente é importante às vezes a gente conversar com um profissional, um ouvidinho aí que, assim, até falar, meu, você tá precisando de um tempinho, sabe? Às vezes a gente precisa escutar de alguém de fora isso. Por isso que eu acho que a gente tem que alcançar não um estado de felicidade ou de tristeza, não sei o que a gente tem que encontrar, tipo, um pontinho de equilíbrio ali em que a gente consiga lidar com a vida e com situações, e com os nossos sentimentos, com o que a gente sente. Às vezes a gente vai estar legal, então vamos aproveitar esse momento que eu tô legal, mas aí vem uma tristezinha, tipo, opa, calma, vamos segurar um pouquinho, tá tudo bem, não sei o quê. Ou então, tipo, puta, aconteceu uma coisa realmente muito ruim. Se afasta, dá um tempinho, respira, retoma, não desconta nos outros. É realmente a gente ter esse joguinho de cintura de tipo, a vida tá puxando a gente pra cá, então calma, sabe? A gente se equilibrar realmente e às vezes realmente ter um pensamento, eu não gosto de dizer positivo, porque eu acho que a gente tem que ter um pensamento meio realista das coisas, mas assim, de olhar as coisas que a gente tem ao redor, olhar nossas conquistas, valorizar as pessoas, valorizar os pequenos momentos que a gente tem e seguir a vida, gente. É completamente normal se sentir triste, é completamente normal às vezes não querer conversar, às vezes não querer falar, às vezes querer ficar de boa, às vezes tá se sentindo, assim, completamente fora do mundo, tipo, cara, o que tá acontecendo nesse mundo que eu não sou daqui? É normal. Então, não se sintam realmente culpados por se sentirem tristes, se sentirem mal de vez em quando, mas estejam atentos a vocês. Parem assim e respira e se analisem. Aproveita esse tempo, muitas vezes que a gente tem de um pouquinho de tristeza, para respirar e realmente ter um autoconhecimento de você. É assim que a gente se conhece, quando a gente vai passando por situações que a gente não passa e vai pensando, opa, já passei por isso. E é assim, assim, assim. Opa, não, mas isso é novo, é assim, assim, assim. Então, é assim que a gente conhece e aprende mais sobre a gente mesmo. Muitas vezes lendo alguns textos, muitas vezes conversando com um amigo, muitas vezes não falando com ninguém, muitas vezes só tomando um cafezinho, muitas vezes recorrendo a um profissional, às vezes falando com teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, com o teu tio, com alguém que você tem aí como uma inspiração na vida. Enfim, espero que esse vídeo tenha confortado um pouquinho e com certeza me confortou também e vai ser muito bom lembrar dele quando eu estiver no momento meio malzinho. Tá bom? Um beijo e até mais. Lembrando que se tiver alguma sugestão de tema, deixa aqui embaixo que nós conversamos sobre isso aí.